Olá, pessoal. Saudações a todos. Hoje nós iremos ver alguns conceitos fundamentais em epidemiologia. Bom, ao longo de todo o nosso curso, né, desse nosso semestre, nós iremos estudar muitos termos epidemiológicos, né, muitas definições que são importantes, que a gente estuda, né, e ouve no cotidiano, mas que às vezes a gente não sabe exatamente qual é essa definição, né, na epidemiologia. Então, na aula de hoje, nós iremos estudar um pouco mais dessas definições para que a gente não incorra em erros, né, ao longo da nossa vida profissional. Então, como a gente já viu na aula anterior, né, a etimologia da palavra epidemiologia significa, né, a ciência que estuda sobre o povo. E a gente viu o que vai ser esse estudo, né? Que vai ser o estudo dos fatores, né, determinantes para a ocorrência das doenças ou dos eventos, né, relacionados com a saúde. Estudaremos também na epidemiologia a distribuição da ocorrência dessa doença, né, entre outros aspectos que a epidemiologia pode nos auxiliar, tá? Mas o fato é, a gente tem que levar em consideração que a epidemiologia ela vai trabalhar, né, ela vai estudar uma população, tá? E não o indivíduo em si. Então, muitos desses conceitos, né, que eu apresentei para vocês aqui nessa tela, vocês já ouviram falar, né, principalmente nas disciplinas anteriores, né? Mas às vezes a gente erra nessa definição de conceito e é isso que a gente vai ver aqui na aula de hoje, tá? Então, período de incubação, período pré-patente, vias de eliminação, vias de transmissão, a diferença entre infecção e infestação, né? É muito comum a gente ouvir esse erro. E contaminação também, né? Então, são muito parecidos o entendimento, mas tem diferenças específicas, tá? E a gente muitas das vezes incorre em erro. Hospedeiro intermediário, hospedeiro definitivo, hospedeiro paratênico, o agente etiológico, né, que a gente até já abordou um pouco da definição dele na aula anterior, vetor, reservatório, veículo, fonte de infecção, né? Então são muitas definições que a gente vai ver nessa aula de hoje, mas que é uma aula muito importante para que a gente entenda, né, o conceito desses termos e leve adiante para a nossa formação. Tá? Então, o primeiro conceito que eu quero apresentar para vocês aqui é o conceito de agente etiológico, ou a causa, né, para uma determinada doença ou evento. Tá? O que é esse agente etiológico? Né? Ele pode ser um fator, pode ser uma causa, né? Pode ser um agente infeccioso. Então, ele é qualquer elemento ou qualquer causa, tá? Que vai levar, né, no momento de interação com o seu hospedeiro, ele vai levar a uma alteração do equilíbrio desse hospedeiro e pode iniciar ou perpetuar um processo de doença nesse hospedeiro, tá? Então aqui eu coloquei para vocês o hospedeiro no centro da tela e todos os exemplos, né, alguns dos exemplos, na verdade, dos agentes etiológicos causadores de doenças, tá? Então nós temos substâncias químicas que podem ser um agente etiológico de uma doença, por exemplo, ou de um evento, né? Por exemplo, uma queimadura, tá? Por um produto químico. Qual é a causa daquela queimadura? É o produto químico, tá? É um ácido, por exemplo, tá? Determinantes genéticos podem levar à ocorrência de uma doença, tá? O ambiente social pode levar a um problema da saúde mental de um indivíduo. Elementos físicos, né? Radiação, entre outros elementos, podem levar à ocorrência de câncer, né? Entre outros eventos relacionados à saúde. Fatores psicológicos, né? O estresse pode levar à depressão, né? Pode levar ao transtorno de ansiedade. Então, todos esses exemplos que a gente falou aqui são caracterizados como agentes etiológicos ou causas, né, que determinam a ocorrência de uma doença ou de um evento em saúde. E o último exemplo que eu coloquei aqui para vocês são os bioagentes. Esses são os mais comuns, né, o que vocês já estão mais acostumados a entender como sendo um agente etiológico causador de doença. Dentro dessa classe, né, desses bioagentes,
nós encontramos os agentes infecciosos, né? E aí a gente pode estar falando de fungo, de bactérias, né? De vírus, protozoários, entre outros exemplos, né, de agentes infecciosos. Então, é nessa classe aqui que vocês estão mais habituados a entender o conceito de agente etiológico. Mas aqui eu quero que vocês entendam que esse conceito é muito mais amplo, tá? Não se restringe a apenas os bioagentes, ok? Um outro conceito importante é o conceito de infecção. Então, aqui eu caracterizo para vocês, ó, nesse retângulo vermelho, é como se fosse o organismo de um hospedeiro, tá? Para que ocorra o processo de infecção, esse agente etiológico, ele precisa interagir com o seu hospedeiro, mas ele vai penetrar no interior do organismo desse hospedeiro e nesse interior, então, ele vai continuar o seu processo de infecção, que vai se dar por invasão, instalação, desenvolvimento ou multiplicação desse agente etiológico no interior desse hospedeiro, tá? Então, para caracterizar a infecção, o agente etiológico ele precisa penetrar no seu hospedeiro, né, onde ele vai invadir, se instalar, se desenvolver e se multiplicar, levando à ocorrência da doença, tá? Diferente do processo de infestação, tá? Na infestação, o agente etiológico ele não vai penetrar no interior desse hospedeiro, tá? Ele vai se manter na superfície corporal desse hospedeiro, tá? Geralmente peles, mucosas, então ele fica na superfície desse hospedeiro e na superfície então ele vai se instalar, vai se multiplicar e se desenvolver, tá? Então não ocorre o processo de penetração para o interior do organismo desse hospedeiro, ok? Então essa é a principal diferença. Então geralmente esse termo, né, de infestação, a gente ouve muito falar quando a gente está trabalhando com ectoparasitos, né? Então piolhos, carrapatos, pulgas, eles não causam infecção no seu hospedeiro, eles causam infestação. Por quê? Porque eles vão se manter na superfície corporal desse hospedeiro, tá? E a gente também pode falar que o ambiente está infestado, né? Então, a infestação ambiental, ela vai se dar quando esses artrópodes eles estão no meio ambiente, tá? Muito comum também em carrapatos, em pulgas, porque 95%, vocês viram isso lá na Parasito, né? 95% da população desses ectoparasitos se encontra onde? No ambiente, tá? Então, significa que ocorre uma infestação ambiental, ok? Um outro termo que nós vamos estudar é doença. Como que nós podemos definir doença? Né? Vocês ouvem muito falar nisso também, mas a definição, ela incorre no processo interativo, né, decorrente da participação de diferentes fatores ou determinantes que vão resultar na alteração ou no desvio de estado relativo de equilíbrio desse indivíduo, tá? Caracterizando, então, a condição de saúde, alterando, na verdade, né, essa condição de saúde desse indivíduo. E está sempre associada a manifestações clínicas, né, que são caracterizadas como sinais ou sintomas. Então, aqui, por exemplo, nós temos um cão, né, que ele está apresentando vários sinais clínicos. Que sinais clínicos nós podemos observar? Alopecia, né, olha, falta de pelos, caquexia, né, um animal muito debilitado, muito magro. Se a gente desse um zoom aqui nessa imagem, nós iríamos perceber que ele tem onicogrifose, ou seja, um crescimento exagerado das unhas, tá? E todos esses sinais clínicos, eles são compatíveis com a doença conhecida como leishmaniose visceral, tá? Então, a doença, né, ela é todo esse processo interativo, né, decorrente da participação de variados fatores que vai resultar nessa alteração do estado relativo de equilíbrio desse indivíduo, tá? E aqui um outro exemplo, né, é da varíola. Então, as manifestações clínicas da varíola, ou seja, os sintomas, né, sinais e sintomas apresentados por essa doença, né, que graças a Deus encontra-se erradicada aqui no Brasil,
são essas verrugas, né, ao longo de todo o corpo do indivíduo. Uma outra coisa que é interessante também, a gente comentou, né, sinais ou sintomas. Geralmente os animais, eles não apresentam sintomas, né? Por quê? Sintoma, se a gente for olhar lá a etimologia da palavra, é aquilo que o indivíduo fala que está sentindo, né? O que ele sente. Então, os animais, eles não vão mostrar isso pra gente, né? O que eles mostram? Sinais. Sinais clínicos que podem levar, né, a você suspeitar de uma determinada doença, ok? Uma outra definição é em relação à contaminação, né? A contaminação, ela é a presença, né, do agente etiológico, seja ele um micro-organismo, né, ou qualquer outra daquelas classes que nós estudamos, tá? É a presença desse agente etiológico na superfície de objetos inanimados, tá? Então, olha, aqui nós temos a contaminação de rio, né? Então, a gente não sabe aqui qual é o agente etiológico, né, que está levando a essa contaminação. Nós temos a contaminação desse tomate, ó, na lupinha aqui a gente consegue ver micro-organismos. A contaminação do solo, né, a possível contaminação do solo, né, por conta de ter essa quantidade de lixo aqui, tá? Mas a gente tem que levar em consideração que muitas das vezes a gente escuta, né, vê em noticiários a aplicação errônea de determinados termos epidemiológicos, tá? Então, um exemplo é esse daqui, ó, que eu trouxe para vocês, que é infecção hospitalar, né? É um termo muito comum, né, que está aí no nosso cotidiano, tá? Foi implementado, né, pelo senso comum, mas se a gente levar em consideração a definição epidemiológica da palavra infecção, a gente não poderia estar aplicando, né, a infecção hospitalar. Por quê? Lembra que a gente viu em relação à definição de infecção, né, que é a invasão do agente etiológico no interior do organismo do hospedeiro, né? E aqui o hospedeiro seria quem? Um hospital? Então não, né? Então isso aqui a gente ouve muito falar, essa infecção hospitalar, né, que é quando o indivíduo, né, ele adquire, né, o agente etiológico naquele ambiente de hospital, tá? Mas que se a gente levar em consideração, né, pela definição de epidemiologia, a gente não poderia estar usando, mas que no senso comum isso acontece. E uma outra coisa que a gente precisa diferenciar, né, é a contaminação da poluição, tá? Então, geralmente, quando a gente está trabalhando com agentes químicos, né, ou físicos que estão levando, né, sendo inseridos naquele determinado ambiente, a gente trabalha com o conceito de poluição, tá? De poluição ambiental, na presença de agentes químicos ou físicos, tá? Naquele determinado ambiente, ok? Mas são coisas também que não estão muito, não é erro, né? Essa contaminação e poluição, mas que a gente escuta falar em diferentes momentos. Outra definição é de suscetível e de refratário, né? O que seria esse suscetível? O indivíduo suscetível é aquele indivíduo que é desprovido de suficiente resistência, ou seja, já está intrínseco, né? Geralmente esses conceitos eles estão associados à espécie, tá? E não é o indivíduo em si, tá? Então é aquela espécie que é desprovida de suficiente resistência para impedir o ataque de determinado agente patogênico, tá? Então, como ele não tem resistência suficiente para impedir o ataque, ele vai entrar em contato com esse agente infeccioso e vai desenvolver a doença, tá? Então aqui eu trouxe o exemplo para vocês, né, do vírus da febre aftosa. Então, os bovinos, eles são extremamente suscetíveis a essa infecção, né? A maioria deles vão apresentar sinais, né, característicos da febre aftosa, que são essas vesículas, né, nas mucosas, nas regiões interdigitais, tá?
Já a espécie equina, né, ela é tida para o vírus da febre aftosa, para esse mesmo vírus, é tido como refratária. E o que seria essa refratariedade, então? É uma condição extrema de resistência, tá? E é uma resistência inespecífica desse hospedeiro frente ao agente patogênico, tá? Ou agente infeccioso. Então, o indivíduo, né, ele já nasce com essa resistência inespecífica. E o vírus, né, no caso aqui o vírus, ele não vai ser capaz de causar doença nesse hospedeiro, tá? Então, existem espécies susceptíveis e espécies refratárias. Então, essa condição de suscetibilidade, de refratariedade, está associada, então, à condição de resistência dessas espécies, ok? Uma tem, outra não. Definição de hospedeiro, tá? O que seria o hospedeiro? É aquele indivíduo que abriga no interior do seu organismo ou em sua superfície, tá? Para a gente levar em consideração o processo de infecção e infestação, né? Que a gente já estudou. Então, ele vai abrigar no seu interior do organismo ou na sua superfície o agente etiológico, com o qual ele vai estabelecer variadas interações, tá? Essas interações elas podem se dar, né, podem culminar no processo de doença, tá? Que a gente já viu o que é. Mas também pode não ocorrer a doença, né? Isso vai depender, né, dessa interação do agente etiológico com o hospedeiro, tá? E aí a gente vai ter uma aula específica para isso, que vai trabalhar as características do agente etiológico. Isso vai influenciar diretamente na ocorrência ou não de doença, tá bom? Então, aqui eu exemplifiquei, né, para vocês a interação entre a bactéria Leptospira e o homem, né, que é um hospedeiro susceptível para esse agente patogênico. E aqui embaixo, né, o fungo Sporotrix schenck e o felino, né, que é um hospedeiro susceptível para esse agente patogênico, tá? Então, aqui nesses dois exemplos, essa interação está levando ao processo de doença, né? A gente está vendo que aqui, ó, o indivíduo ele está hospitalizado, né? E aqui o gatinho está apresentando lesões específicas, né, desse processo infeccioso causado pelo Sporotrix, ok? Um outro conceito interessante é o de fonte de infecção, né, e de hospedeiro terminal. O que seria, né, a fonte de infecção? Fonte de infecção é o hospedeiro vertebrado, né, que ele alberga no seu organismo o agente etiológico, tá? E ele é capaz de eliminar esse agente etiológico para o meio externo, facilitando então o encontro desse agente etiológico com um hospedeiro susceptível, tá? Então, para exemplificar e a gente não ter dúvida, né, eu gosto sempre de fazer uma analogia da fonte de infecção como uma fonte de água, né? A fonte de água ela não jorra, né, de baixo para cima, né, do interior para fora. Então, a fonte de infecção é a mesma coisa, né? A fonte de infecção, então, ele é o hospedeiro vertebrado, a gente tem que levar isso em consideração, tá? O hospedeiro vertebrado que é capaz de eliminar o agente etiológico para o meio externo, ok? Então, aqui exemplificando, né, o cão ele é considerado uma fonte de infecção para a leptospira, porque uma vez que ele está infectado pela bactéria, ele consegue eliminar essa bactéria pela urina, essa bactéria ganha o meio externo e tem a chance, então, de alcançar um novo hospedeiro susceptível, ok? Diferentemente do hospedeiro terminal. Qual é a definição para esse hospedeiro terminal? É aquele hospedeiro que ele não tem eficiência na eliminação desse agente etiológico para o meio externo, tá? Então, o homem, ele é considerado um hospedeiro terminal para a bactéria Leptospira. Por quê? Porque ele não é eficiente na sua eliminação. Então, o que acontece? Uma vez o homem infectado, né, ou esse desfecho, né, vai evoluir para o óbito ou para a cura, tá? Mas ele não tem eficiência na eliminação dessa bactéria para o meio externo, tá? Para ela alcançar um outro hospedeiro susceptível. Então, a diferença, né, entre fonte de infecção e hospedeiro terminal
é basicamente essa, tá? É nessa eficiência da eliminação do agente etiológico para o meio externo. A fonte de infecção é eficiente, o hospedeiro terminal não, tá? Reservatório. Esse também é um conceito que leva a muita confusão e muito erro, tá? O reservatório, né, ele é caracterizado como aquele hospedeiro que é responsável pela manutenção do agente etiológico na natureza, tá? O que significa isso? Né? Se esse reservatório ele não existe, né, o agente etiológico ele não consegue se manter, tá? Uma outra coisa que é importante a gente comentar é que esse reservatório ele pode adoecer, né, em função da presença do agente infeccioso, tá? Então, muitas das vezes a gente vê esse conceito de que o reservatório, ele é reservatório porque ele não adoece. Isso é errado, tá? Ele pode sim vir a adoecer e vir a morrer em função do processo de infecção, tá? É o que acontece, por exemplo, aqui eu coloquei, quem é o reservatório para leptospira? Quem é aquele hospedeiro que é responsável por manter o agente na natureza? São os roedores, tá? Quando a gente exemplifica com o vírus rábico, quem é o reservatório para o vírus da raiva, né? No ambiente silvestre, os morcegos. Os morcegos podem vir a adoecer e morrer em função da infecção pelo vírus rábico? Sim, eles podem morrer, tá? Então, a gente não pode levar essa definição de reservatório para o conceito de que ele não adoece, tá? Ele tem sim uma interação com esse agente etiológico que permite ele fazer essa manutenção do agente etiológico na natureza, tá? Mas em determinados momentos, essa interação pode não ser boa, né? E o agente etiológico causar a doença nesse reservatório, ok? Então, o que a gente tem que levar aqui de fixação para esse conceito de reservatório, que é o hospedeiro que faz a manutenção do agente etiológico na natureza. Um outro conceito, né, isso vocês já viram lá na Parasito, é o conceito de hospedeiro intermediário, né? O hospedeiro intermediário, ele é aquele hospedeiro que ele vai albergar no seu organismo, né, a fase larvar de um parasito, né? Isso é muito comum, né, quando a gente trabalha com as doenças parasitárias. Então, o hospedeiro intermediário ele vai albergar as fases assexuadas, tá? desse agente etiológico. Então, aqui exemplificando, né, os caramujos, eles são hospedeiros intermediários do Schistosoma mansoni, tá? Eles vão albergar no seu organismo, né, as fases assexuadas desse parasita. O hospedeiro paratênico, né, ou o hospedeiro de transporte, ele é aquele hospedeiro que, como o próprio nome já fala, né, ele só vai servir de transporte, tá? Ele não vai haver nenhum desenvolvimento desse agente etiológico no interior do seu organismo, tá? Ele só vai transportar o agente etiológico de um lugar para o outro, tá? Para que ele alcance o hospedeiro suscetível e desenvolva, então, o seu ciclo, tá? Então, aqui, por exemplo, nesse esquema, né, de Ascaris-Sum, né, quem é o hospedeiro paratênico para as larvas, né, de Ascaris-Sum? A minhoca, tá? Então, não vai haver nenhum desenvolvimento, né? A minhoca acaba ingerindo, né, o ovo contendo a L3, na verdade não é nem da larva, né? É o ovo contendo a L3, tá? E o suíno, quando ele ingerir essa minhoca, aí sim vai haver o desenvolvimento, né, desse ovo contendo a L3 para L3, enfim, né? Vai haver a continuidade do ciclo, tá? Então, o hospedeiro paratênico ou de transporte é aquele hospedeiro onde não há desenvolvimento, né, do agente etiológico no seu interior. Então, aqui, né, exemplificando a diferença entre o hospedeiro paratênico, o intermediário e o hospedeiro definitivo, tá? Não, isso aqui é uma dúvida também muito comum, né? A gente pensa que o hospedeiro intermediário
é só, né, porque, né, faz essa associação de intermediário com invertebrado. Não, exemplificando, ó, o suíno, ele é, na verdade, né, um hospedeiro intermediário da fase larvar de teniassólio, né, do cisticerco e celulose. Então, ele é um hospedeiro vertebrado, mas ele é considerado um hospedeiro intermediário, por quê? Porque na cadeia epidemiológica da Taenia solium, ele é aquele hospedeiro que vai albergar a fase larvar do parasito, né, que é o cisticerco e celulose, ok? Então, conseguiram entender? Já o hospedeiro definitivo, ele vai apresentar no seu organismo o parasito, né, na sua fase sexuada, tá? Então, essa é a diferença, né, entre o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo, tá? Em função da fase de reprodução do agente etiológico. E o hospedeiro paratênico ou de transporte, não há nenhum desenvolvimento ou reprodução desse agente no seu organismo. Um outro conceito, né? Período de incubação. O período de incubação, ele é aquele período que compreende desde o momento da infecção, ou seja, desde o momento em que o agente etiológico ele penetra, né, no organismo do hospedeiro susceptível e começa a haver todo o processo de interação, né, e invasão e multiplicação, até o momento em que há o início das manifestações clínicas, né? Ou seja, até o momento em que há a presença dos sinais clínicos característicos daquele processo de infecção. Então, esse período ele é compreendido como um período de incubação, tá? E ele é muito importante para a epidemiologia, por quê? Porque baseado nesse período máximo de incubação é que nós determinamos a duração da quarentena, né, ou da vigilância dos contactantes. Então a gente tem ouvido falar muito, né, nesses dois termos, quarentena, vigilância de contactantes, o que isso significa, né? Trazendo aqui para o nosso momento de pandemia, né? Qual é o período de incubação do novo coronavírus? Né? De 2 a 14 dias. Então, esse é o período de incubação do vírus. Ou seja, é o período em que ocorre ali o processo de infecção até o início das manifestações clínicas. Isso pode se dar entre 2 a 14 dias, tá? Baseado nesse período de incubação, nós iremos determinar o período máximo de quarentena, o período de quarentena, na verdade, que é o quê? É esse período máximo de incubação, 14 dias. Então, nesse período de 14 dias, que é o máximo do período de incubação, é que a gente define como sendo o período para quarentena ou vigilância dos contactantes. Ou seja, nesse período de 14 dias, se o indivíduo teve contato com o vírus, ele irá manifestar sinais ou sintomas clínicos, ok? Então, conseguiram entender isso? O período de latência, né? Dentro do período de incubação, ou seja, o período que a gente viu, né, que é desde o momento da infecção até o início das manifestações clínicas, existe o período de latência, né? Que é aquele período em que o agente ele se torna infeccioso, tá? Então, o período de latência, ele vai desde o momento da exposição, tá? Até o início da manifestação clínica. Então, por exemplo, se a gente define, né, se naquele indivíduo, né, que ele teve contato com o novo coronavírus e ele levou 2 dias a partir do momento em que ele teve contato com o vírus, ele levou 2 dias para iniciar a febre, né? Febre, dor de cabeça, o cansaço, né? Então, ele teve um período de incubação de 2 dias, tá? E esse período de latência, nesse caso, né, ele foi também de 2 dias, tá? Mas a gente tem que levar em consideração que nem sempre o período de latência é o mesmo período de incubação, tá? A gente tem que ver essa diferença. De uma forma geral, para a gente não ter mais dúvidas, né?
O período de latência, ele está dentro desse período de incubação, tá? Então, é aquele período em que o agente infeccioso, em que o agente, na verdade, ele se torna infeccioso, né? Ele começa a manifestar esses sinais ou sintomas. O período de pré-patência, né? Ele é aquele período compreendido entre o momento da infecção e a eliminação das formas infectantes para o meio externo, tá? Então, essa eliminação ou a detecção, né, dessas formas infectantes. Então, nesse período de pré-patência, né, ocorre todo o desenvolvimento desse agente etiológico no interior do organismo do seu hospedeiro, até que ele consiga estar eliminando para o meio externo esse agente etiológico. Então, esse período é considerado o período de pré-patência. Ele é muito importante, né, principalmente para quando a gente está trabalhando, né, com doenças, né, parasitárias, né, com processos infecciosos de uma forma em geral, tá? Porque a gente consegue traçar diagnósticos diferenciais, né, a partir desse momento em que a gente consegue detectar essas formas infectantes. Período de transmissibilidade, né? Ele é o período compreendido desde o fim do período de pré-patência, ou seja, a partir do momento em que a gente consegue detectar a presença dessas formas infectantes, né, que o hospedeiro ele elimina essas formas infectantes, até o momento em que ocorre o desfecho da infecção. Tá? Então, nesse período, né, a partir do momento em que ele elimina o agente etiológico para o meio externo e até o desfecho, que pode ser a cura desse indivíduo, né, a morte desse indivíduo ou qualquer outro tipo de intervenção, tá? Então, esse período é chamado de período de transmissibilidade, tá? Período de evolução clínica. Esse período é aquele compreendido entre o início das manifestações clínicas até que ocorra o desfecho dessa doença no indivíduo, tá? Que pode ser a cura desse indivíduo ou a morte, tá? Então, é um período que a gente chama de evolução clínica. Um outro conceito, né, é o conceito de vetor. Nós definimos em epidemiologia que o vetor, ele é o hospedeiro intermediário. Na verdade, o hospedeiro intermediário não, perdão. Ele é um invertebrado. Olha, eu aqui já fazendo confusão também, né? O vetor, ele é o invertebrado, né? Que é capaz, que ele alberga o agente etiológico no seu organismo e é capaz de fazer a transmissão, né, desse agente etiológico para um hospedeiro susceptível, tá? Então, aqui eu trouxe os exemplos para vocês, né? De um carrapato, o amblioma, e de um mosquito, o Aedes aegypti. Tá? Então, eles são considerados vetores, por quê? Porque eles são animais invertebrados, tá? Que albergam o agente etiológico em seu interior e que é capaz de fazer essa transmissão para um hospedeiro susceptível, tá? Nós vamos ver em aulas mais para frente, né, que esse vetor ele tem inúmeras classificações, né? Vetor biológico. Dentro desse vetor biológico existem ainda, né, de ciclopropagação, né, existem outras subclassificações para esses vetores, mas isso a gente vai ver mais à frente, tá? E uma outra coisa que a gente vê muito na literatura científica, né, é uma aplicação do termo reservatório para amblioma, quando a gente se refere à bactéria Rickettsia ricketts, tá? Então, para quem gosta de ler artigos científicos, né, e estudar as zoonoses, principalmente a febre maculosa, vocês vão ler muito que amblioma é considerado um reservatório para Rickettsia ricketts. E aí, o que a gente viu de definição de reservatório, né? Que é aquele hospedeiro vertebrado que faz a manutenção do agente etiológico na natureza. E aí, então, não se aplicaria, né, esse conceito de reservatório para amblioma, porque amblioma não é vertebrado, certo? É um invertebrado, um artrópode.
Porém, né, o que se sabe na literatura é que o carrapato amblyoma ele consegue manter na natureza por anos, né, por até 3 anos, a bactéria no seu organismo. A bactéria viável capaz de ser transmitida para um hospedeiro suscetível e causar a doença. Tá? Então, por esse conceito, tá? Por essa característica, por esse processo de interação entre o amblyoma e a bactéria Rickettsia ricketts, esse processo, né, muito específico, é que a gente lê muito na literatura que amblyoma é considerado um reservatório para Rickettsia ricketts, tá? Mas se a gente levar em consideração, né, a definição epidemiológica, a gente não poderia estar considerando amblyoma como sendo um reservatório para Rickettsia ricketts, tá? É só para a gente ver essa diferença. Um outro conceito que a gente vai ver, né, que são os aerossóis. Né? O que seriam esses aerossóis? São nuvens de finas partículas que são dispersas no ar, né, carreando o agente infeccioso e que ela pode ser decorrente tanto do processo de tosse quanto do processo de espirro. Tá? Então, na verdade, essa fina, né, essa nuvem fina de partículas, elas contêm o agente infeccioso. Né? Elas vão ser responsáveis por carrear o agente infeccioso do hospedeiro da fonte de infecção, né, para o hospedeiro susceptível. Tá? E a gente vai ver em aulas mais para frente que a gente ainda tem definições específicas para o tamanho dessas gotículas. Tá? Gotículas maiores, gotículas menores, são consideradas, né, tem terminologias específicas, porque elas têm implicações epidemiológicas diferentes. Mas a gente vai ver isso mais para frente, tá? Veículo é uma outra palavrinha, né, que a gente escuta também muito falar aí, que às vezes elas têm implicações errôneas, né? Então, o veículo ele é considerado um ser animado ou inanimado que é capaz de transportar o agente infeccioso, né, facilitando então a sua transmissão do hospedeiro infectado, ou seja, da fonte de infecção, até o susceptível. Tá? Então, o veículo aqui, exemplifiquei para vocês que pode ser a água, né? Pode ser o solo. Então, nesse caso, um ser inanimado que vai transportar, então, o agente infeccioso, tá? Fazendo com que ele alcance, né, um hospedeiro susceptível, ok? Uma outra coisa são os fômites. Né? Os fômites eles são considerados subclasses de veículos, tá? E podem ser, né, vestimentas, podem ser utensílios, né? Aqui eu exemplifiquei para vocês, né, talheres, mamadeiras, né, que vão fazer, né, que vão carrear esse agente etiológico, né, da fonte de infecção, né, para um novo hospedeiro susceptível. Então, os fômites, né, são subclasses de veículos. Né? Então, são seres inanimados, tá? Que vão fazer esse transporte, ok? Aqui também duas palavrinhas, né, que a gente ouve muito falar e que geralmente causa muita dúvida, que é endemia e epidemia. Essas duas denominações, elas estão implicadas em relação à forma de ocorrência de uma doença, tá? Então, como ela vai ocorrer em relação ao tempo, tá? E o número de casos em que essa doença ocorre, variando, então, em função desse tempo, tá? Então, o processo de endemia e de epidemia está associado ao número de casos que ocorrem em determinado tempo, tá? Naquela população específica. Então, endemia, olha aqui, se vocês acompanharem, né, nessa curva aqui no nosso gráfico, é o número de casos, ó, ele é sempre constante ao longo do tempo, tá? Diferentemente do processo de epidemia, que é essa curva vermelhinha aqui. Tá? Então, aqui ó, nós não temos uma frequência constante de ocorrência. Então, ela vem aqui constante num determinado momento do tempo e, de repente, ó, aumenta e muito
o número de casos, tá? E percebam, ó, que quando a gente está trabalhando com epidemia, o que acontece com esse número de casos, né? Ele está acima daquela frequência constante, tá? Então, a epidemia significa um número de casos maior do que o esperado naquele tempo para aquela população, tá? Então, epidemia, a gente vai ver isso, vai ter uma aula específica, tá? Que não tem a ver com um número de casos elevado, tá? Porque eu posso ter um caso e dizer que a gente está tendo epidemia, tá? Significa o quê? Que o número de casos é maior do que o esperado. Essa é a definição de epidemiologia, tá? Na endemia, esse número de casos ele é esperado para aquela população, para aquele determinado número, para aquele tempo, tá? Específico. Então, os casos eles acontecem numa frequência que é esperada. Quando esses casos acontecem numa frequência maior do que o que é esperado, nós temos a epidemia ou o surto, né? Então, já vimos a diferença entre endemia ou epidemia. E como que a gente caracteriza, né, ou diferencia o surto da epidemia? Os dois estão relacionados a um número de casos maior do que o esperado. Mas quando a gente trabalha com uma população restrita, né, ou com uma área em que esses casos estão acontecendo, né, uma área restrita, a gente fala que se trata de um surto, tá? Então, por exemplo, é muito comum a gente falar um surto de intoxicação alimentar que aconteceu numa creche, num orfanato, numa escola, num casamento, tá? Então você está restringindo ali a população, né, um número de pessoas e está restringindo a uma área também, tá? Então quando isso acontece restrito ao tempo e espaço, a gente chama de surto, tá? Essa é a principal diferença de surto para epidemia. Então, epidemia não tem restrição em relação a tempo e espaço, tá? Outro conceito são as vias de eliminação, né? As vias de eliminação são aquelas vias nas quais, né, o substrato ele é utilizado pelo agente infeccioso para abandonar o organismo da fonte de infecção e alcançar, então, o meio exterior, né, aumentando a chance dele ter contato com um hospedeiro susceptível. Então, aqui, né, nesse exemplo, quais são as vias de eliminação? Ou seja, quais são os substratos, né, que vão ser utilizados pelo agente infeccioso para abandonar o hospedeiro e ganhar o meio externo? A urina, tá? E o leite. Então, as vias de eliminação aqui são esses substratos, ok? As portas de entrada, né? Vocês também já viram muito isso lá na parasitologia. As portas de entrada são aqueles locais em que o agente etiológico ele vai alcançar, ele vai penetrar, né? Ou ele vai entrar no organismo do seu hospedeiro susceptível, né? Então, a porta de entrada pode ser a pele, pode ser a mucosa oral, a mucosa nasal, né? Pode ser a teta aqui da vaca, né? Eu esqueci agora esse sistema da... Gente, fugiu o nome aqui. Pode ser, né, a teta da vaca aqui no úbere, pode ser a vagina, né? Pode ser o ânus. Então, é aquele local por onde o agente etiológico ele vai entrar no organismo do hospedeiro susceptível, tá? Então, a partir de agora, né, a gente trabalhou os principais termos e conceitos que a gente vai ver aí ao longo do nosso curso, tá? E aqui eu trouxe para vocês a fixação de alguns conceitos, desses conceitos que a gente viu aqui agora, tá? Então, no momento síncrono, né, nós vamos trabalhar a fixação desses conceitos, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente estar trabalhando, né, o conceito de hospedeiro, de infecção, de infestação, de período de pré-patência, né, de o que seria, né, o processo de vias de eliminação, de sinais e sintomas, doenças
Então, vários conceitos, né, nós iremos trabalhar aqui no nosso momento síncrono, tá? Então, eu finalizo nossa aula agora e a gente tira a dúvida no momento síncrono, tá bom? Até mais, pessoal!